Respiração celular, a célula e a energia. Nós todos já vivenciamos aqueles momentos difíceis quando levantar da cama de manhã é mais do que podemos fazer. Para muitos de nós, esta falta de energia normalmente não é muito séria. Mas para muitas espécies, um momento de fraqueza pode significar a morte. Na verdade, a sobrevivência de cada organismo depende de um fornecimento constante no suprimento de energia. Energia que pode ser obtida de duas maneiras. Diretamente, pelo armazenamento da energia do Sol. Ou indiretamente. Não importando o que comemos, sejam bife, batatas ou feijão, o corpo extrai energia de qualquer comida que entre no estômago. Nosso sistema digestivo quebra a comida em macromoléculas: proteínas, gordura e carboidratos. Embora a energia seja obtida de qualquer um dos três tipos de comida, os carboidratos geralmente são mais abundantes. Os carboidratos são longas ligações moleculares, feitas de repetidas unidades de açúcar glicose, simbolizadas aqui desta forma. Através do processo da respiração celular, as enzimas quebram as ligações químicas de glicose, liberando assim a energia armazenada. Para a maioria de nós, respiração significa a troca de oxigênio e dióxido de carbono que ocorre nos pulmões. Mas a respiração celular, ocorrendo em cada célula individualmente, envolve muito mais do que simples troca de gases. Para nosso estudo, a célula simplesmente se constituirá em membrana da célula, núcleo, citoplasma e mitocôndria. Cada célula contém alguns mitocôndrias. Juntos, eles são responsáveis pelo suprimento de energia para que a célula possa realizar suas várias funções. Entretanto, para evitar confundir nosso modelo, nós mostraremos apenas um mitocôndria. Dentro do mitocôndria tem duas membranas lipídicas e seu material genético próprio. A membrana interna é feita de dobras chamadas cristas mitocondriais, o que possibilita uma maior superfície onde as reações químicas podem ocorrer. Envolvido pela membrana interna está a matriz mitocondrial, que é um líquido viscoso como o citoplasma da célula. Na verdade, o mitocôndria, tão essencial para a produção de energia, é organizado como uma célula simples. Essa observação sugere o pensamento de que o mitocôndria bem que poderia ser descendente de bactérias fotossintéticas simples. Teoricamente, acredita-se que há cerca de 5 bilhões de anos, essas bactérias foram absorvidas por células primitivas. Sobrevivendo ao mecanismo de defesa da célula, elas dividiram-se sozinhas. E, através do tempo, adaptaram seu sistema fotossintético para desenvolver a respiração celular. De fato, os bioquímicos têm descoberto impressionantes similaridades entre a fotossíntese e a respiração da célula. Similaridades que apoiam a hipótese de que a vida animal e vegetal têm origem comum. Na verdade, enquanto a fotossíntese armazena a energia do Sol em carboidratos, a respiração celular reverte o processo liberando a energia dos carboidratos. Essa magnífica ruptura da respiração celular produziu o protótipo de célula para todas as plantas e animais. Essas supercélulas habilidosamente converteram combustível comum em energia útil e, assim, possibilitaram a proliferação das formas de vida. Hoje, nós obtemos glicose da hidrólise dos carboidratos no intestino.
juntamente com o oxigênio dos pulmões. E os transportamos através do sistema circulatório para as células. Uma vez na célula, glicose e oxigênio reagem para liberar energia, dióxido de carbono e água. A glicose tem muita energia, por volta de 160 kJ por mol. No entanto, duas moléculas para se unirem precisam de apenas 1,2 kJ por mol de reagente. Porém, a glicose, como uma fonte direta de energia, seria um caso extremamente fatal. Mas na célula, a energia da glicose é controlada pela transferência de parte dela para moléculas carregadas energeticamente de adenosina trifosfato, ou ATP. Então, quando duas moléculas precisam de energia para reagirem, o ATP providencia a quantidade necessária dessa energia, por volta de 1% da energia de uma molécula de glicose, ou mais ou menos 1,8 kJ por mol. Se olharmos de perto a molécula de ATP, começaremos a entender como é importante sua participação nas reações celulares. A adenosina trifosfato contém uma base nitrogenada, adenina, o açúcar ribose e 3 grupos de fosfato. Embora possa-se pensar que é o açúcar que fornece a energia ao ATP, de fato é a ligação do fosfato que fornece a energia. E os biólogos geralmente representam essa ligação assim: uma única ligação de alta energia. Mas na verdade são 4 cargas negativas localizadas no grupo fosfato, que explica a inconstância da natureza do ATP. Esses grupos carregados têm grande repulsão entre si, mas incapacitados de ultrapassarem as ligações que os envolvem, criam uma molécula altamente energética. Para os nossos propósitos, representaremos o ATP assim, com os cilindros simbolizando os 3 grupos de fosfato. Quando o ATP e uma molécula se encontram, a molécula reage com o grupo de fosfato, liberando adenosina difosfato, ou ADP. Com a transferência de um fosfato, o ATP espalha suas cargas negativas e transfere energia para a molécula. Tendo ganho o fosfato, a molécula é fosforizada. Com a ajuda de uma enzima, a tal molécula ativada pode sofrer mais mudanças, liberando o fosfato e enzimas. Ao criar uma molécula fosforizada intermediária, o ATP estabelece um elo vital entre reagente e produto. Os ingredientes estando presentes, o cenário está pronto. Toda criatura viva gasta energia. Enquanto alguns a queimam numa chama produtiva, outros a consomem lentamente no ócio. Mas para toda forma de vida, é preciso energia para se fazer energia. E isto é válido desde o comportamento de uma comunidade inteira até a atividade de uma única célula. Ao nível molecular, a energia vem em porções de glicose. Como vimos no primeiro programa, a energia da glicose deve ser transferida para o ATP. Essa transferência de energia acontece através do processo da respiração celular. A primeira fase da glicólise inicia a liberação de energia da glicose. Já que todos os organismos têm uma notável similaridade nos métodos de produzir energia, os biólogos acreditam que a maioria das formas de vida tem a mesma origem.
Embora a glicólise seja um caminho complicado, podemos resumir os fatos essenciais. A glicólise começa liberando energia quando se introduz a molécula de glicose de 6 carbonos com energia suficiente para parti-la em um par de moléculas de 3 carbonos de piruvato. No processo, 2 moléculas de ATP são sintetizadas. Cada reação da glicólise atrai a assistência das enzimas para levar os reagentes aos produtos. Daí nós temos isso, o esqueleto. Mas antes que o processo de glicólise se dê, é preciso que a glicose esteja disponível. No corpo humano, a glicose é armazenada no fígado e nos músculos na forma do carboidrato glicogênio. Portanto, o glicogênio funciona como um depósito de glicose do corpo. Quando necessário, o glicogênio é então quebrado pelas enzimas em moléculas simples de glicose, que são então transportadas pelo sistema circulatório para os órgãos e os tecidos. Na membrana da célula, a glicose atravessa um túnel de proteína e entra no citoplasma, onde a glicólise ocorrerá. Embora a meta da respiração celular seja providenciar um acessível reservatório de energia para a célula, a primeira metade do processo de glicólise requer um fornecimento de energia. Essa energia é providenciada pelo ATP, que quebra as ligações de glicose. Mas, como veremos, a sequência de reações da glicólise produz, consequentemente, um ganho de moléculas de ATP. Agora vamos aos detalhes. Na primeira fase da reação, um grupo fosfato de um ATP é transferido para a glicose, produzindo fosfato-glicose e ADP. Enquanto metade da energia do ATP foi usada na reação, o restante é mantido na molécula energizada de fosfato de glicose. O posicionamento das cargas negativas no grupo fosfato na glicose prende o fosfato de glicose no interior da célula. Na segunda fase da reação, a ligação fosfato de glicose encontra uma enzima e é transformada em fosfato de frutose. Na terceira fase, o fosfato de frutose reage com uma molécula de ATP, produzindo difosfato de frutose. Até esse estágio, a glicólise parece ser um processo razoavelmente uniforme, com uma reação seguindo-se a outra. A glicose consome um ATP para formar fosfato de glicose, tornando-se o fosfato de frutose, e com um segundo ATP, difosfato de frutose. Embora tudo pareça correto, se isolarmos a reação de fosfato de glicose para fosfato de frutose, aparentemente surgirá um problema. O fosfato de frutose é uma molécula altamente instável, que tem uma forte tendência para reverter-se em fosfato de glicose. Se a reação se reverter, a glicólise paralisará. Então, o que faz continuar em uma só direção? A resposta está no conceito reações acopladas. Enquanto um fosfato de frutose é formado,
um ATP imediatamente reage para formar um difosfato de frutose. Dessa maneira, o estável difosfato de frutose não se reverte em fosfato-glicose. Agora, como em caixes de uma caixa, para cada fosfato de frutose que é usado, um fosfato-glicose o substitui. E para cada fosfato de glicose usado, uma molécula de glicose é trazida para a célula. Esse emparelhamento de reações é a força que dirige todo o processo de glicólise. Vamos analisar a quarta reação da glicólise. Os 6 carbonos do difosfato de frutose são divididos em 2 moléculas de 3 carbonos, DHAP, de hidroxiacetona fosfato, e PGAL, gliceraldeído fosfato. Na quinta reação, o DHAP é convertido em uma segunda molécula de PGAL. Agora, então, as 2 moléculas companheiras de PGAL continuam o seu caminho. E aí está, a primeira metade da glicólise. Vamos rever o processo. Glicose, fosfato-glicose, fosfato de frutose, difosfato de frutose, DHAP e PGAL. E, finalmente, 2 moléculas de PGAL. Resumindo, o ATP infundiu mais energia nas 2 moléculas de PGAL do que a contida na molécula original de glicose. Enquanto não há uma quarta lei de termodinâmica, deveríamos dizer que a energia é dissimulada e faz o jogo de esconder com a natureza. Na respiração celular, o segredo é achar onde a energia aproveitável se escondeu. Nas 5 primeiras reações, nós seguimos os passos da energia da glicose, etapa por etapa, até que esta se divide em um par de 3 átomos de carbono de PGAL. Na segunda metade da glicólise, apesar de tudo ocorrer em duplicata, nós analisaremos apenas uma molécula de PGAL. Nós vamos assistir o PGAL sintetizar ATP e energizar a molécula de NAD. NAD é um dos grupos intermediadores de energia usado para gerar ATP. Essa estrutura complexa é voltada à transferência de energia. Aqui, no espaço deste anel de carbono, a carga positiva representa uma área de insuficiência de elétrons e faz o NAD capturar um par de elétrons energéticos juntamente com um íon de hidrogênio. Nessa forma, a molécula energizada de NAD é chamada NADH. Para simplificar, nós representamos um NAD com insuficiência de elétrons como NAD+, e um NAD completo de elétrons como NADH. Agora vamos voltar à glicólise. Na reação fase 6, um NAD+ carrega uma molécula de PGAL. E com a ajuda de uma enzima, NAD+ pega 2 elétrons e um íon de hidrogênio.
O produto é um NADH energizado. Nessa troca, o PGAL agarra um grupo livre de fosfato para formar difosfato glicerato, ou DPGA. Vamos parar e olhar o perfil da energia. Durante as 5 fases da reação, a energia ficou nos seus altos e baixos pelo caminho. Agora, na fase 6, um pouco da energia do PGAL é desviada para fora da trajetória no NADH. Carregado com 2 ativos, ou devemos dizer ambiciosos elétrons, o NADH é um excelente transportador de energia. Recapitulando a química em si, o PGAL, tendo liberado elétrons, é oxidado. E o NAD+, tendo ganho elétrons, é oxirreduzido. Então as reações de oxidação liberam energia, enquanto as de oxirredução armazenam energia. Fase 7. A molécula de PGAL encontra o ADP. Um fosfato é transferido para formar ATP, deixando para trás o ácido fosforoglicérico, ou PGA. Daqui para frente, a glicólise procurará retirar só mais uma molécula de ATP do único PGA. Sozinho, o ADP necessita de energia para capturar o fosfato. Então, uma súbita mudança ocorre na célula. Já então, na fase 9, uma molécula de água é perdida, deixando piruvato fosfofenol, ou PEP. A ligação de fosfato é agora enfraquecida, o suficiente para que na reação final, o ADP libere o fosfato e faça o ATP que procurávamos, e o composto de 3 carbonos, piruvato. Novamente, vamos voltar ao perfil de todas essas reações. Duas moléculas de ATP infundiram energia no sistema. E daí em diante, a energia foi extraída por 2 moléculas de NADH e 4 moléculas de ATP. Então, qual foi o lucro? 2 ATPs foram consumidos, 4 foram produzidos. O lucro foi 2. Da energia contida na molécula original de glicose, esses 2 ATPs representam apenas 2,2%. O volume dessa energia foi distribuída entre o NADH, o piruvato e calor. Com 2,2% de lucro, a glicólise não se parece com um motor muito eficiente. Mas, quando se trata de organismos simples, como por exemplo a levedura, ela faz um bom trabalho. Esses organismos sobrevivem, e mais ainda, eles prosperam, com pouquíssimo esforço. Vamos ver por quê. Vamos à reação 6. PGAL doa elétrons para NAD+. Mas a levedura tem um estoque limitado de NAD+. Portanto, se o último NAD+, fosse usado para fazer NADH, a glicólise se paralisaria e nenhum ATP seria produzido. A levedura, então, emprega uma nova estratégia.
ela oferece o seu piruvato. Dióxido de carbono é removido, formando acetaldeído. Depois, NADH converte acetaldeído em etanol, álcool comum. Essa reação produz NAD+, o que realimenta a fase 6 e continua a sintetizar ATP. Esse passo a mais que a levedura dá é chamado de fermentação alcoólica. Para formas simples de vida, a glicólise, juntamente com a fermentação alcoólica, atende suas necessidades. Entretanto, formas de vida mais avançadas têm que obter muito mais energia de NADH e piruvato para gozar a vida. Na conversão de uma molécula de glicose em piruvato, a glicólise gera 2 moléculas de ATP. Entretanto, esses 2 ATP representam 2% da energia disponível. O restante fica retido no piruvato e no NADH, ou é perdido em forma de calor. Na segunda fase da respiração celular, o ciclo de Krebs, mais energia é liberada na metabolização do piruvato. O ciclo de Krebs tem esse nome graças ao biólogo inglês Hans Krebs, que investigou o piruvato além da glicólise. Dentro da célula, o piruvato vai do citoplasma através das membranas mitocondriais até a matriz. Aqui na matriz, o ciclo de Krebs acontece. O piruvato é uma molécula de 3 carbonos, mas o ciclo de Krebs usa uma molécula de 2 carbonos como ponto de partida. Então, um processo intermediário de oxidação é necessário para preparar o piruvato para o ciclo de Krebs. Quando o piruvato encontra a coenzima A, o complexo desprende 2 elétrons, um átomo de hidrogênio e dióxido de carbono, para formar o necessário acetil-CoA de 2 carbonos. Os elétrons e o hidrogênio são atraídos para um NAD+, formando o NADH, um intermediador de energia. Mas é no acetil-CoA de 2 carbonos que vamos ficar de olho. Primeiro, vamos dar uma olhada simplificada no ciclo de Krebs. O acetil-CoA 2 carbonos se junta com um composto de 4 carbonos, produzindo um composto de 6 carbonos. Através de reações sucessivas, 2 átomos de carbono são desprendidos. Mas é nos geradores de energia que estamos interessados, como o ATP e os outros intermediadores de energia. Nós demos uma rápida olhada no ciclo de Krebs. Agora, uma passada mais detalhada do ciclo de Krebs revela como a energia armazenada é gerada. O acetil-CoA forma a cadeia com 4 carbonos, ácido oxalacético, e produzindo 6 carbonos, ácido cítrico. O ácido cítrico perde água e forma aconitato. Então, o aconitato pega a água para formar isocitrato. O isocitrato encontra um NAD+, formando um intermediador de energia, NADH,
e oxalosuccinato. Oxalosuccinato perde uma molécula de dióxido de carbono, formando os 5 carbonos do ketoglutarato. O ketoglutarato faz cadeia com a sempre presente coenzima A e libera 2 elétrons, um hidrogênio e dióxido de carbono, para formar succinil-CoA. Mais uma vez, 2 elétrons e hidrogênio formam um NADH, intermediador de energia. Solidariamente, o succinil-CoA reage com um ADP e um fosfato, liberando coenzima A e um ATP, formando succinato. O succinato encontra uma molécula de FAD. E essa reação produz uma nova substância, um intermediador de energia FADH2 e fumarato. O fumarato, por sua vez, reage com água para produzir malato. Na reação final, o malato encontra um NAD+, e produz o último dos intermediadores de energia NADH, e de novo produz ácido oxalacético. O ciclo de Krebs recomeça com o principal atuante, acetil-CoA, reagindo com o ácido oxalacético. Através de 10 etapas da reação, o ácido oxalacético é transformado em diferentes reagentes. E depois é reciclado de volta em ácido oxalacético. Numa única etapa do ciclo, a energia foi armazenada em 3 NADH, um ATP e um FADH2 foi produzido como subproduto, bem como o dióxido de carbono. Os 2 átomos de carbono que entram no ciclo são expelidos como dióxido de carbono. Então, a intenção do ciclo de Krebs é produzir energia útil. E, além disso, a energia introduzida como acetil-CoA foi transferida para o ATP e os intermediadores. Tanto NADH quanto FADH2 carregam elétrons ativos que serão usados para armazenar energia no ATP. Vamos retornar à molécula original de glicose e rever o que aconteceu com ela. A glicólise gerou 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 NADHs. Os 2 piruvatos são oxidados e produzem 2 moléculas de acetil-CoA, 2 moléculas de dióxido de carbono e 2 moléculas de NADH. Desde que 2 acetil-CoA estão atraídos, pense no ciclo acontecendo 2 vezes. Então somamos os produtos finais: 6 moléculas de CO2, 10 NADH, 2 FADH2 e 4 moléculas de ATP. Agora vamos nos livrar do dióxido de carbono. Então, nesse estágio da respiração celular, a glicose produziu 4 ATPs carregados de força e 12 intermediadores de energia muito impacientes. No próximo programa, nós assistiremos os intermediadores de energia transportarem um carregamento de ATP. Com todo o esforço, a primeira fase da respiração celular, chamada de glicólise, gera apenas 2 moléculas de ATP. E na segunda fase, o ciclo de Krebs, obtemos apenas mais 2 moléculas de ATP. Lembre-se,
muita da energia da glicose foi transferida para as moléculas intermediadoras NADH2 e FADH2. É na fase final, chamada fosforilação oxidativa, onde as moléculas intermediadoras de energia sintetizam inúmeras moléculas de ATP. Essa fosforilação oxidativa ocorre dentro do mitocôndrio da célula, mais profundamente nas cristas da membrana interior. Na membrana há infinitas estruturas conhecidas como cadeias de transporte de elétrons. Aqui, dentro de cada cadeia, os intermediadores de energia são usados para sintetizar ATPs. Uma cadeia de transporte de elétrons consiste de 4 complexos adjacentes, presos na membrana interior. As cadeias funcionam removendo energia dos elétrons que se movem em pares quando descem em graduação energética. A energia é transferida em parte para o espaço entre as membranas mitocondriais. A fosforilação oxidativa começa quando o NADH do ciclo de Krebs doa 2 elétrons para o complexo 1. Assim que os elétrons são transferidos para o próximo complexo, 2 íons de hidrogênio pegam carona com a matriz para o espaço intermediário da membrana. Os elétrons então se movem através do complexo e se posicionam no lado matriz da membrana. Assim que eles passam para o próximo complexo, um segundo par de íons de hidrogênio é capturado na matriz. Esse complexo, chamado de coenzima Q, desliza através da membrana e deposita os íons de hidrogênio no espaço intermediário da membrana. Os elétrons então movem-se para o complexo final e dirigem-se de volta para o lado matriz da membrana. No fim da cadeia, mais 2 íons de hidrogênio são movidos através da membrana para o espaço intermediário da membrana. Finalmente, um átomo de oxigênio aparece para pegar os 2 elétrons da cadeia. E os 2 íons de hidrogênio da matriz, produzindo água. Então, cada molécula NADH libera 2 elétrons que, movimentando-se na cadeia, obtém 6 íons de hidrogênio da matriz. O principal papel do oxigênio na respiração celular é atrair os elétrons do fim da cadeia. Agora vamos considerar uma outra molécula intermediadora de energia do ciclo de Krebs, o FADH2. O FADH2 entra na cadeia de transporte de elétrons na coenzima Q. 2 elétrons são transportados pela cadeia e somente 4 íons de hidrogênio vão para o espaço intermediário da membrana. No fim da cadeia, o oxigênio de novo atrai 2 elétrons. A energia do NADH e FADH2 então serviu para bombear os íons de hidrogênio da matriz para o espaço intermediário da membrana. Como resultado, a concentração de íons de hidrogênio é mais alta no espaço intermediário da membrana do que na matriz. Isso cria 2 tipos de graduação através da membrana. A concentração gradativa dos íons de hidrogênio e uma eletrostática gradual. Essas graduações têm energia potencial que será usada para sintetizar ATP. A evidência sugere que a energia potencial através da membrana é utilizada quando pares de íons de hidrogênio movem-se através de canais especiais na membrana. Assim, cada par ativa uma enzima na superfície do canal do lado da matriz.
Finalmente, essa enzima catalisa a reação do ADP com o grupo fosfato para sintetizar o ATP. Vamos rever a síntese de ATP vindo do NADH e FADH2. Cada NADH movimenta 3 pares de íons de hidrogênio para o espaço intermediário da membrana, os quais, ao retornarem para a matriz, produzem 3 moléculas de ATP. Agora, cada molécula de FADH2 movimenta 2 pares de íons de hidrogênio através da membrana, produzindo 2 moléculas de ATP. Isto soma para os intermediadores de energia produzidos no ciclo de Krebs um bom lucro. Mas tem outra quantidade de energia vinda do NADH produzida no citoplasma pela glicólise. Enquanto as moléculas não podem atravessar as membranas mitocondriais, elas conseguem lançar, com métodos altamente especiais, seus elétrons através da cadeia. Os elétrons, nesse momento, vão mais fundo na cadeia, na coenzima Q, e bombeia 4 íons de hidrogênio através da membrana. Desse modo, cada NADH da glicólise resulta na formação de 2 moléculas adicionais de ATP. Agora vamos fazer o quadro total dos ATP saídos de uma única molécula de glicose. A glicólise gera 2 ATPs e 2 moléculas de NADH, as quais, ao alcançar a cadeia de transporte de elétrons, produzem mais 4 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa e o ciclo de Krebs produzem 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2. As 8 moléculas de NADH tornam-se 24 ATPs. E as 2 moléculas de FADH2 retribuem mais 4 adicionais moléculas de ATP. Somando tudo, a respiração celular produz 36 moléculas de ATP de uma única molécula de glicose. Mesmo esses 36 ATPs representam apenas uma porção da energia disponível da glicose. Revendo, a respiração celular leva a energia da glicose através da glicólise, a circula através do ciclo de Krebs e a lança diretamente na cadeia de transporte de elétrons. Embora a respiração celular pareça muito diversificada, veremos que a diversificação de um organismo é uma virtude. Quando os biólogos se defrontam com a complexidade da respiração celular, eles sentem a necessidade de esquematizá-la. Embora os esquemas sejam uma rota ao entendimento, os modelos são somente um esboço do verdadeiro tráfico pesado da energia. São precisos alguns fatos estratégicos para nos lembrar da força coletiva da célula. Em um dia comum, uma pessoa normal transforma 40 kg de ATPs. Durante uma atividade pesada, suas células transformam meio quilograma de ATP por minuto. De um contrair de músculos ao movimento do organismo todo, o ATP fornece a energia necessária. A contração de um músculo é o caso em evidência. Num músculo, cada célula contém numerosas bolsas com 2 tipos de proteínas. Actina e miosina, arranjadas em camadas alternadas.
Cada filamento de miosina possui cabeças esféricas ligadas aos receptores dos filamentos da actina. Quando a célula de um músculo é estimulada, moléculas de ATP vão para as cabeças esféricas e provocam a soltura dos filamentos da actina das cabeças. O ATP, então, libera sua energia, formando um ADP e um grupo fosfato. A infusão de energia gira a cabeça, que então aglutina o resto do filamento mais abaixo. O ato de aglutinar dispersa o ADP e o grupo fosfato. E a cabeça imediatamente volta à posição original, puxando o filamento de actina de volta com ela. Enquanto a mitocôndria fornece uma constante remessa de ATP, em tempo real, bilhões de filamentos puxam simultaneamente para flexionar o músculo. Mas o que acontece quando nos esforçamos a mais? O sistema circulatório falha em fornecer oxigênio suficiente para as células dos músculos. Com a diminuição do nível de oxigênio na célula, a fosforilação oxidativa começa a diminuir devido à insuficiência de energia. Agora, enquanto a glicólise providencia um truque de energia, a falta de oxigênio cria outro problema no sistema. Ou, para ser mais exato, para a cadeia de transporte de elétrons. Lembre-se que o principal papel do oxigênio é remover os elétrons do fim da cadeia. Mas sem oxigênio, a cadeia começa a quebrar. O NADH não é usado. E NAD+, não pode ser reciclado. Aí é que está o obstáculo. A glicólise precisa de uma constante remessa de NAD+, para continuar a produção de ATP. Ainda sofrendo com deficiência de oxigênio, a respiração celular pode usar outras estratégias. Normalmente, piruvato segue em direção ao ciclo de Krebs. Entretanto, quando o oxigênio é escasso, uma enzima reage com o piruvato de NADH, produzindo NAD+, e ácido lático. O NAD+, alimenta a glicólise e assegura uma remessa limitada de ATP. É uma elegante solução. E enquanto supre a carência, paga seu preço. O armazenamento de ácido lático nos músculos cria a sensação de queima que os atletas costumam sentir. Depois de alguns minutos de descanso, o oxigênio metaboliza o ácido lático e sopra vida nova nos músculos. Se o esforço foi um problema, a solução também tem um preço. Quando você consome muita glicose, as células do fígado passam por um outro tipo de adaptação. Um excesso de glicose induz ao acúmulo de ATP. Esse excesso de ATP aciona uma enzima que une as unidades acetil-CoA do acetil, produzindo ácidos graxos.
E quando se planta ácido graxo, colhe-se gordura. Mas logo tomamos consciência e decidimos entrar numa dieta. Um meio de metabolizar gordura indesejável em glicerol e ácidos graxos. O glicerol torna-se PGAL e entra no caminho da glicólise. Já os ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA, que então flui para o ciclo de Krebs. Sob uma drástica dieta, toda a gordura será metabolizada e o corpo devora suas próprias proteínas. Com a metabolização das proteínas, os produtos secundários são canalizados para o caminho da respiração celular. É claro que queimar proteínas é a mesma coisa que queimar as reservas de vida. Mas, dentro de extremos razoáveis, o corpo permanece elástico e torna-se robusto através deste caminho.